Durante 2 semanas, uma nação inteira, com a respiração suspensa, ficou à espera da notícia de que Floyd Collins, preso numa caverna subterrânea, sairia salvo. William Burke Miller, que obteve o prêmio Pulitzer com suas reportagens do acontecimento, narra a sua participação nesse caso. Via-se manchas de neve no chão quando William Burke Miller cambaleava por um milharal sob a encardida madrugada do Kentucky, a 10 quilômetros da mundialmente famosa Caverna do Mamute. Era o dia 2 de fevereiro de 1925 e ele, magricela e ruivo, repórter novato do Courier Journal de Louisville, foi encarregado de averiguar os rumores de que um homem chamado Floyd Collins estava preso numa gruta subterrânea. Naquele momento, enquanto os pés de milho mortos sussurravam ao vento frio, ele chegava a uma profunda ravina onde havia sobre uma laje de pedra uma entrada escavada na areia. Um fio de água corria por ele. Perto, alguns homens estavam reunidos ao redor de uma fogueira. Um deles era Homer Collins, sujo e com frio, que acabava de se arrastar para fora de um buraco, após mais uma tentativa de salvar o seu irmão. Os homens olharam para Homer com esperanças, mas ele abanou a cabeça em negativo. "Continua lá, naquele aperto horrível", disse ele. E ele então contou a William como seu irmão, Floyd, de 35 anos, se meteu naquela arapuca. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, no vídeo de hoje vamos conhecer quem foi Floyd Collins. É a história de seu salvamento, mas principalmente de como o perdemos e o porquê sua morte trouxe tanta repercussão e fascínio. Grutas e cavernas sempre exerceram uma espécie de fascínio sobre Floyd Collins. Poucos anos antes, correndo atrás de um esquilo, descobriu a chamada Gruta de Cristal, que veio a se tornar uma rentável atração turística. 3 anos depois disso, em 30 de janeiro, saiu de casa para investigar um buraco de areia na fazenda dos Estes, com a intenção de verificar se aquele buraco também iria dar em uma gruta. Quando Floyd não apareceu de volta na manhã seguinte, Well Estes, rapaz de 17 anos, rastejou para o interior do buraco e gritou. Teve a resposta de Floyd muito abaixo, dando a entender que estava imprensado desde as 10 horas da manhã do dia anterior, mais ou menos. O jovem Estes saiu em busca de socorro. O primeiro homem a descer no rastro de Floyd foi o seu irmão Homer, rastejando de barriga no chão pela passagem estreita, escura e úmida. Floyd foi encontrado com o pé esquerdo entalado numa fenda de um pedregulho por cima da perna. O corpo de Floyd obstruía o túnel apertado, como uma rolha no gargalo de uma garrafa. Porém, disse a Homer que antes disso, um pouco mais atrás, tinha estado numa gruta das mais lindas que já tinha visto. Já fazia 2 dias e 2 noites que Homer andava de rastros para dentro e para fora do buraco, levando para Floyd alimentos e sacos de lona para o proteger da umidade. William fez tantas perguntas a Homer que ele sugeriu que ele mesmo rastejasse até lá para ver a situação com seus próprios olhos. A boca do buraco conduzia a uma passagem íngreme e escorregadia. William se arrastou por ele e logo se viu cercado de impenetrável escuridão. Durante um tempo, que para ele pareceu gigantesco, se arrastou por uma curta distância, no meio do lodo e da lama. Mesmo sendo pequeno como era, William ainda tinha que espremer os pulmões para conseguir passar nos pontos mais apertados. Quando se sentiu terrivelmente sozinho, gritou por Floyd, mas só sua própria voz respondeu em eco. Afinal, chegou a uma descida mais íngreme, deslizou no escuro, deu de cara com uma coisa úmida que estava se mexendo, até que percebeu que era Floyd. Ele estava deitado sobre o lado esquerdo, com um dos braços sob o corpo e o outro preso ao lado por uma cavidade rochosa.
William levantou o pedaço de lona que cobria o rosto dele e ele resmungou: "Deixe isso aí, porque vai cair água." Provavelmente, a água ficou pingando em seu rosto aquele tempo todo e cada pingo deveria ser uma tortura. William tentou rastejar por cima dele, mas ele gemeu de dor. Vendo que nada poderia fazer por enquanto, William disse algumas poucas palavras de conforto e começou a rastejar lentamente para a superfície. Uma vez fora do buraco, teve a impressão de não estar disposto a voltar nunca mais naquela escuridão. A umidade, o desamparo de Floyd Collins, tudo o enchia de pavor. Porém, após se aquecer e se alimentar, crescia no coração de William grande compaixão daquele homem entalado e seu espírito não descansava. Ao anoitecer, William concordou em tentar entrar novamente na caverna, desta vez acompanhado de Homer Collins e o bombeiro Roberto Bourdon. Levaram comida e um equipamento com o qual contavam puxar e libertar Floyd. A distância da superfície em linha reta não ia além de 20 metros, mas as voltas e desvios da passagem tornavam-na bem maior. Os três entraram pela abertura, desta vez com lanternas elétricas, então nessa segunda expedição parecia tudo menos assustador. Sob a luz da lanterna, William viu pela primeira vez o rosto de Floyd Collins, cavado pelo sofrimento. Ele aparentava muito fraco e dizia ter sonhado com os anjos em cavalos brancos que levavam para ele sanduíches de galinha. Floyd recobrou um pouco o ânimo depois de comer. Com muita dificuldade, afivelaram nele o equipamento e colocaram-se a puxar. Porém, o espaço era tão pequeno que não os permitia se mover, então não poderiam rebocá-lo. Já no dia seguinte, com a divulgação do ocorrido na imprensa, 3 de fevereiro, a situação de Floyd polarizava a atenção e a simpatia de todo o país. Dezenas de repórteres infestavam o que passou a ser chamado a Gruta de Areia. A Cruz Vermelha mandou enfermeiras, apetrechos de emergência, tendas e macas para os voluntários de salvamento, telegramas de solidariedade e conselhos sobre o que deveriam fazer chegavam aos montes, e mais de milhares de dólares em doação. A Kentucky Rock Asphalt Company mandou equipamentos e homens treinados para o local. Cerca de 100 trabalhadores da estrada de ferro Louisville e Nashville apareceram para ajudar. Uma senhora de Chicago mandou 2 cirurgiões por via aérea a fim de amputar o pé de Floyd se fosse necessário. Postos telefônicos e telegráficos foram instalados no acampamento que foi montado ali no entorno e, com a respiração suspensa, a nação acompanhava os lances daquela sombria luta. H.T. Carmichael, superintendente da companhia de asfalto, tomou em sua responsabilidade a liderança do salvamento e iniciou o alargamento do buraco de entrada. O plano era deixá-lo bastante amplo para dar passagem a homens e equipamentos. Nesse meio tempo, William puxou alguns fios e conseguiu levar iluminação até onde estava Floyd, com lâmpadas brilhando estranhamente pelo túnel cheio de lodo. Sob essa luz, com a cabeça de Floyd apoiada sobre seu joelho, William o alimentava e ia falando das milhares de preces que estavam sendo rezadas por ele. Floyd disse: "Faz muito bem saber que há tanta gente torcendo por mim. Diga a eles que podem contar com a minha amizade. Não tenho medo de morrer. Eu tenho fé no céu, mas acredito que vou sair daqui vivo." Nesse momento, havia uma cadeia de 13 homens deitados de costas que iam desde o lado de Floyd, onde William estava, até a saída do túnel. Um pé de cabra e um macaco foram passados para William com o intuito de afastar a pedra que prendia a perna de Floyd e abrir um vão pelo lado dele. Floyd o ajudou a guiar a ponta do pé de cabra por cima do seu corpo até alcançar a pedra. Blocos de madeira vinham chegando pela cadeia humana. William colocou um dos blocos na ponta do pé de cabra, o macaco de encontro à madeira, depois arrumou bloco por bloco entre o macaco e a parede do túnel. O pé de cabra girava com o aumento da pressão. Floyd disse que achava que estava se mexendo. Aí um dos blocos de madeira escapuliu da posição
e mais de uma vez William tentou deslocar a pedra sem êxito. Já estava exausto e tremendo de frio quando Floyd tornou a falar que ele saísse dali, descansasse, se aquecesse e depois voltasse, tentando experimentar de novo, que da próxima vez ele haveria de conseguir. Cansado e zonzo, William seguiu os homens até a superfície, enquanto outros se aprontavam para entrar no buraco. O colocaram num carro e o levaram para Cave City, ali perto, para um banho, um pouco de repouso. Quando estavam a caminho, foram alcançados por um outro carro com notícias arrasadoras. Pouco depois de terem saído de perto de Floyd, o túnel havia desabado, selando o acesso até onde ele se encontrava. Quando voltava para a gruta no dia seguinte, uma compacta coluna de homens e máquinas se deslocava ao longo da lamacenta estrada de Cave City. Homens da Guarda Nacional haviam sido chamados para conter a multidão que se aglomerava no entorno do buraco. O pai de Floyd, Lee Collins, andava de um lado para o outro, na água e na lama, perguntando ansioso por mais notícias de seu filho. Como costuma acontecer em volta de fatos que causam comoção e sensação, o espírito explorador mesclavam-se ao oportunismo. Enquanto voluntários trabalhavam sem descanso em difíceis condições, aproveitadores vendiam cachorros-quentes e cartões postais da Gruta de Cristal. 3 moças foram dizer aos jornalistas que eram noivas do rapaz imprensado. Nesse meio tempo, brigas ocorriam entre os moradores da colina local e os de fora, quanto aos melhores métodos do salvamento. Carmichael mantinha-se no comando dos trabalhos das escavações e agora propunha a abertura de um novo corte a partir da superfície. Enquanto se faziam os preparativos dessa nova tentativa, Everett Maddox, um mineiro, e William voltaram a entrar para ver se haviam alguma chance de abrir passagem através do túnel bloqueado. Maddox chegou à conclusão de que isso poderia fazer com que o túnel desabasse novamente soterrando Floyd. Chamaram por ele, a primeira vez não houve nenhuma resposta. William tornou a chamar, então ouviu-se uma voz longe, passando a barreira de lama e areia, que dizia: "Desçam, eu consegui me soltar." Maddox e William se olharam pasmados. Seria possível que aquele homem, depois de torturado além dos limites da resistência humana, teria conseguido se livrar da pedra que o imprensava apenas para ficar trancado pelo desmoronamento? O William então disse que ia passar uma garrafa de leite acima de sua cabeça e que, se ele estivesse solto, que esticasse a mão para pegar. Mas não houve resposta de Floyd. William seguiu perguntando se ele conseguiria alcançar a garrafa e, depois de uma longa demora, Floyd respondeu que não conseguia alcançá-la. "Então, você não está solto, está?" perguntou ele, e depois de mais uma longa pausa, a resposta foi: "Não, não estou não." Floyd, evidentemente, imaginava que fossem abandoná-lo e, fingindo que estava solto, esperava animar os salvadores a maiores esforços. Voluntários começaram a cavar delicadamente o chão acima do túnel, dado o perigo de um novo desabamento. Nem dinamite, nem máquinas pesadas seriam postas em uso. Os trabalhadores operavam com picaretas e pás. Com o início da escavação, ressurgiu um sentimento de otimismo em todos. Em Louisville, um show beneficente foi promovido para ajudar Floyd. No domingo, 8 de fevereiro, um pastor, Jim Hamilton, cavalgou mais de 30 quilômetros no lombo de um burro até o local do acontecido, a fim de celebrar cultos para as milhares de pessoas que tinham vindo de trens de excursão, de Cincinnati, Louisville, para acompanharem os trabalhos. Em cidades e aldeias por toda a parte, reuniam congregações, elevando preces especiais. Em Washington, o presidente Coolidge manifestou sua solidariedade e esperança. No local, estudantes e trabalhadores veteranos cavavam lado a lado,
com uma lentidão desesperadora o corte que haveria de levar ao homem soterrado. Os empregados de salvamento encontravam enormes pedras que precisavam ser cortadas com talhadeiras e marretas e depois levadas à superfície através de guindastes. Em certo ponto, chegaram a uma camada que parecia ter a consistência de areia movediça e que dava a impressão de encher novamente o corte tão depressa quanto ele era aberto. No dia 10 de fevereiro começou a chover, transformando a escavação num atoleiro. Um engenheiro eletrônico fazendo testes com um microfone e amplificador dentro do corte declarou que Floyd ainda vivia. Naquela altura, já estava há 7 dias sem comer. Como a escavação prosseguia sem interrupção, as esperanças foram se refazendo aos poucos. Quando atingiram a profundidade de uns 18 metros, Carmichael mandou cessar a escavação do corte e começar a abrir um túnel lateral na direção onde Collins deveria estar. À 1h da tarde do dia 16 de fevereiro, os perfuradores depararam-se com a bonita gruta que Floyd mencionou. Um súbito silêncio se fez sobre a multidão reunida quando o rumor das picaretas e o arrastar das enxadas cessou repentinamente. Nesse dia, essa jornada chegaria ao fim. Mas, antes de contar a vocês o desfecho dessa triste história, eu já vou pedir a você que chegou até aqui, se ainda não é inscrito no canal, clique no botão vermelho para se inscrever. Deixem o like, comentem e compartilhem também essa história com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Sempre preciso reforçar o quanto é importante nesse início do canal a interação com o vídeo. É isso que faz com que o YouTube entenda que vocês apreciam o nosso conteúdo e com isso faz com que a gente consiga crescer aqui na plataforma. Então vamos agora ver como foi o final dessa história. Nesse ponto, Floyd já estava ali preso há 17 dias. Ed Brenner, um mineiro que trabalhava sem descanso na abertura do corte, rastejou para dentro do túnel. Voltou um momento depois e pronunciou com uma tristeza uma única palavra: morto. A decepção foi muito grande, pois apenas 3 dias separavam até onde as forças de Floyd o levaram e o túnel de salvamento. Algumas pessoas inconformadas queriam comprovar realmente o fato, assim um por um foi se enfiando pelo pequeno túnel para identificarem Floyd e declará-lo oficialmente sem vida. Ficou decidido que o deixariam sepultado exatamente onde estava. Everett Maddox voltou ao buraco e ternamente lavou o rosto desfigurado do pobre Floyd, e então aquela passagem foi lacrada. Um funeral foi celebrado no barranco acima do buraco de areia, que se transformou em uma sepultura. O reverendo Roy Beezer subiu a um tronco de árvore para prestar os últimos sacramentos. Floyd amava as cavernas e grutas. Gostava delas como nós gostamos de pássaros e flores. Agora jaz encerrado no seu sarcófago de pedra, onde seu corpo repousa em paz. Nenhum outro acidente de que haja memória chegou a merecer tantas preces das fraternidades humanas em favor de um homem. Tristes e com a barba crescida, aqueles que haviam tentado salvar Floyd estavam ali de pé. Cabeças descobertas, sob o vento frio, cantavam. Enquanto as dezenas de telefones que haviam sido instalados em toda a extensão da colina para os serviços dos jornalistas tocavam insistentemente e ninguém atendia. O corpo de Floyd Collins foi removido 2 meses depois e hoje repousa numa urna de prata na Gruta de Cristal, a bela caverna por ele descoberta, quando corria atrás de um esquilo. Em sua lápide está a frase "maior explorador de cavernas já conhecido". Embora o gigantesco esforço que foi movido no salvamento de Floyd não tenha tido êxito,
nem por isso deixou de ter significação. Como disse o Courier Journal, Floyd Collins sofreu incalculável tortura que só de imaginar entristece o mais endurecido coração. Mas o sentimento humano liberado por este acontecimento é privilégio de todos nós. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Algumas pessoas podem dizer afinal o que é que esse rapaz foi se meter dentro deste buraco. O que ele estava pensando? A verdade é que Floyd tinha um espírito aventureiro e desbravador, e sem esse tipo de pessoas, como a gente desbravaria o mundo? Como é possível a gente conhecer uma coisa nova sem que primeiro alguém tenha a coragem de tentar? Floyd se foi, mas deixou de presente ao mundo cavernas magníficas para que pudéssemos observar. Essa história é mais uma da seleção de contos publicados na revista Reader's Digest, que depois foram reunidos no livro Catástrofes, Desastres e Aventuras que Comoveram o Mundo. Esse livro é de 1965, ele traz mais de 50 histórias, cada uma de um autor diferente, e eu trago para vocês aqui uma por semana. Toda terça tem vídeo novo. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo.